Boa noite, queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais um estudo evangélico na noite de hoje. Então, em primeiro lugar, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e pedindo as bênçãos da espiritualidade. Vamos nos envolver em muita paz, em muita luz e pedindo aos nossos guias e mentores espirituais que estejam ao nosso lado, nos inspirando, nos protegendo, nos dando equilíbrio, nos dando a inspiração da palavra correta, para que as lições aqui recebidas, as palavras aqui proferidas, possam calar fundo em nossos corações, nos trazendo renovação, nos trazendo esperança, nos trazendo tudo de bom. Se conosco, Divino Mestre, que assim seja. Bom, queridos companheiros, na noite de hoje, eu recebi a missão, recebi a tarefa de falar sobre o capítulo 68 do livro Vinha de Luz. Esse livro, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e essa lição 68, ela se chama No Campo. E ela começa com um versículo do Evangelho de Mateus. Então eu vou ler. O campo é o mundo. São palavras de Jesus. Está em Mateus capítulo 13, versículo 38. Então nós fomos ao Evangelho de Mateus e fomos pesquisar este capítulo 13. E nós observamos que este capítulo todo, ele fala sobre parábolas. Esse capítulo recebe o nome de discurso em parábolas. Então, ele fala da parábola do semeador, ele fala da parábola do joio e do trigo, da semente do grão de mostarda. E o versículo 38, que é o versículo que eu acabei de ler, está inserido num trecho que se chama Explicação da parábola do trigo e do joio. Se vocês depois tiverem interesse, procurem no Evangelho, no Novo Testamento, e leiam, pois essas parábolas são muito bonitas, são muito informativas, e o texto é bem interessante. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo pelo seguinte, porque neste capítulo 13, Jesus ele vai falar especificamente sobre o campo, ele vai falar especificamente sobre as sementes, ele vai falar sobre o joio, o trigo. E nós observamos que Jesus sempre se utilizava dessas figuras que eram conhecidas das pessoas daquela época, que em sua maioria eram agricultores, trabalhavam no campo, plantavam, semeavam. E ele utiliza-se dessas expressões, ele utiliza-se desses exemplos para fazer com que as pessoas entendessem as suas palavras. Uma vez que Jesus falava sobre coisas que as pessoas não conheciam e através de exemplos simples do dia a dia, tornava-se muito mais fácil das pessoas entenderem. E esse versículo 38 inteiro é assim: o campo é um mundo,
a boa semente, essas são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado. E isso, gente, significa o quê? Então ele coloca que o campo é um mundo de trabalho, é um mundo de atuação. A boa semente, essas são os filhos do reino. Então, a boa semente são aquelas pessoas que se dedicam a fazer o bem, aquelas pessoas que trabalham pelo crescimento, pela melhoria do local, da região. O joio são os filhos do malvado. O joio é aquela plantinha que quando cresce assemelha-se ao trigo. É uma erva que assemelha-se ao trigo. Então, quando elas estão crescendo, elas muitas vezes se confundem. Mas ele coloca que o joio, ele representa os filhos do malvado, ou seja, o joio representa o mal. Então, nesse ensinamento, nós observamos que Jesus fala do campo, Jesus fala do mundo e ele se refere às pessoas do bem, às pessoas que almejam o bem, e também faz referência àquelas pessoas que ainda estão equivocadas, que ainda estão agindo erroneamente. Então, quando ele fala no campo, ele está se referindo ao mundo inteiro. Ele não está se referindo especificamente ao campo onde se planta o trigo, ao campo onde há a plantação de sementes. Mesmo porque, quando Jesus nos trouxe os seus ensinamentos, as suas palavras, o que são as palavras de Jesus? O que representaram? Representaram essas sementes de luz, essas sementes de vida eterna, que nós estamos discutindo 2020 anos depois. Então, olha só que importantes que foram essas sementes que Jesus lançou neste campo. Agora, aquelas pessoas que aproveitaram essas sementes são essas pessoas que ele fala, né, que são os filhos do reino, que ele se refere ao reino de Deus, à casa do Pai, à nossa vida futura, à nossa morada futura. E aquelas pessoas que ele chama de joio, que são os filhos do malvado, são aquelas pessoas que ainda não despertaram para o bem. São aquelas pessoas que ainda persistem em fazer coisa errada, aquelas pessoas que persistem no mal. No campo que Jesus nos oferece, no campo onde nós devemos atuar, no campo onde nós devemos plantar e semear, né? Jesus, ele nos oferece infinitos potenciais de realização. Então, por exemplo, se nós quisermos apreender as palavras de Jesus, se nós quisermos trazê-las para nós, para nossa vida, o nosso campo de atuação é muito extenso. Nosso lar, nossa família, nosso trabalho, nossos amigos. E ele coloca aqui, né? Como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Porque todas as vezes que nós nos dispusermos a semear, a plantar, nós vamos ter que examinar o campo, verificar se ele é propício, e nós vamos observar que ele vai ter locais melhores e locais que precisarão ser trabalhados, assim como o nosso campo. E nesse campo nós poderemos pegar como exemplo a nossa vida e poderemos pegar também o nosso campo íntimo, nossa transformação, nosso mundo íntimo, nossa vida íntima, nossa vida interior.
E ele nos diz que há um infinito potencial de realizações. Então, se nós nos aplicarmos a trabalhar, a melhorar o campo, a melhorar esse espaço, nós temos um potencial infinito para trabalharmos, para melhorarmos e para progredirmos. Por vezes, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar espinheiros, nós vamos encontrar o chão pedregoso, nós vamos encontrar charcos. Ao mesmo tempo que nós encontramos um terreno plano, nós podemos encontrar também um terreno acidentado, um terreno montanhoso, mas tudo isso significa que na nossa vida nós teremos altos e baixos, nós teremos momentos favoráveis e nós teremos momentos de dificuldade e que nós precisamos aprender a lidar com isso. Se nós encontrarmos, por exemplo, uma montanha que não nos permite o plantio, nós vamos procurar o quê? Nós vamos procurar um vale, porque depois da montanha, normalmente descendo a montanha, sempre nós vamos encontrar um vale. E aí nós poderemos trabalhar neste vale, trazendo para a nossa vida. Nós, se encontrarmos dificuldades na nossa vida, no nosso caminho, na nossa jornada, Jesus nos pede que trabalhemos, que nos esforcemos para retirar as pedras do caminho, para retirarmos os pedregulhos, para que possamos fazer uma limpeza neste solo, a fim de que o plantio seja favorável, a fim de que o plantio propicie o crescimento das novas sementes. E as novas sementes são o quê? As lições do Evangelho, as lições que a vida nos oferece, as lições que a cada dia nós vivenciamos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então ele coloca: a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. As dificuldades, os altos e baixos se apresentam para todos, mas para podermos trabalhar na gleba de Jesus, ou seja, para podermos trabalhar no campo de Jesus, ele precisa, ele fala que é primordial, tá? Que sejamos trabalhadores devotados à causa, devotados ao Evangelho, devotados à nossa melhoria, ao nosso crescimento, e que a gente não escolha trabalho, que sejamos aquele trabalhador que no popular a gente fala pau para toda obra, porque existem aquelas pessoas que se oferecem para trabalhar, mas no primeiro obstáculo elas desistem. Existem aquelas pessoas que se predispõem a pregar o Evangelho, a trabalhar na seara do Cristo, mas assim que se apresenta a primeira tempestade, a pessoa desiste. Existem aquelas que se candidatam às obras do Mestre e que elas só gostam de fazer tarefas mais simples. Aquelas tarefas que não exigem esforço, a lei do menor esforço. Existem aquelas pessoas que vacilam, que começam de manhã e à tarde desistem. Isso nós podemos trazer para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós começamos a trabalhar na seara do Cristo e depois achamos que não estávamos preparados, que não era o nosso momento, que não era o tempo certo e acabamos nos afastando, acabamos deixando de lado. E todas as vezes que a gente deixa de lado uma tarefa, o que acontece? A gente vai ter que voltar e recomeçar. E é por isso, né, que nós
temos que ser aquele trabalhador árduo, aquele trabalhador assíduo, aquele trabalhador pau para toda a obra. Não aquele que escolhe, por exemplo, eu sou um jardineiro, mas eu só trabalho com flor, eu só planto flor. Se eu tiver que, por exemplo, limpar um jardim cheio de ervas daninhas, ou cheio de espinheiros, ou com árvores cujas raízes já estão endurecidas, aí eu desisto, porque isso é muito difícil para mim. Não é esse o jardineiro, não é esse o trabalhador da seara do Cristo. O trabalhador da seara do Cristo tem que seguir o exemplo do Mestre. Jesus, todavia, não descansa e prossegue, aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Então, se nós quisermos ser aquela pessoa que vai trabalhar para a implantação do reino de Deus na terra, nós temos que aceitar desde o trabalho mais simples até o trabalho mais difícil, porque nós somos os trabalhadores do Cristo, nós somos os filhos do reino, nós somos as sementes do reino, e Jesus conta conosco para a construção do reino. E quem são essas pessoas? Somos nós, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que estudam o Evangelho, que se empenham em trabalhar para se melhorar, para fazer a sua reforma íntima, para deixar de lado as suas mazelas, as coisas ruins. Essas pessoas somos nós. E o reino de Deus, ele não é um local específico. O reino de Deus, ele deve começar dentro de nós. E para que ele comece dentro de nós, é preciso que a nossa gleba interior esteja limpa. É preciso que a gente retire toda a erva daninha, tudo aquilo que não serve mais. E o que é essa erva daninha? O que é isso que não serve mais? São as mazelas, as máculas, tudo aquilo que nós trazemos de dívidas, de vidas passadas, de comprometimento de vidas passadas. Então é preciso que a gente faça essa limpeza e também que essa gleba nossa interior seja adubada. E seja adubada com o quê? Com o amor, com o sentimento de amor, de fraternidade, de entendimento. É preciso que a gente tire tudo aquilo que nos faz mal. É preciso que a gente aprenda a perdoar os nossos semelhantes, para que este reino dos céus possa se instalar dentro de nós e que nós possamos ser exímios servidores do Cristo. É isso que o Cristo espera de nós. E Jesus não descansa. Ele está em trabalho contínuo neste campo, porque ele sabe que existe um potencial muito grande neste campo, mas é preciso que haja vontade, é preciso que haja disposição para que a gente possa fazer este trabalho, para que a gente arregace as mangas e se predisponha a se sujar de terra, a machucar as mãos nas pedras, a rasgar a pele nos espinhos. É preciso que a gente se predisponha a tudo isso, para que possamos ter um campo bom, fértil, para lançar a nossa sementeira de amor para um mundo melhor. Ele ainda diz: reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. Ou seja, ele espera que nós nos
munindo dessas qualidades de colaboração que todo jardineiro, que todo colaborador do Cristo precisa ter. Ele espera que a gente se aperfeiçoe e que possamos intensificar as obras num trabalho indiscriminado. Não é um trabalho que eu vou escolher, não, eu vou aceitar aquilo que o meu Senhor me mandar, aquilo que a providência me mandar, me destinar. Porque eu sou o trabalhador da última hora, eu sou o trabalhador que quer fazer o melhor. Eu sou aquele trabalhador que estava esperando a oportunidade de receber o trabalho, de receber essa oportunidade de trabalho. E eu vou aproveitar essa última hora para dar o meu melhor, pois nós sabemos que estamos vivendo um momento de transição. E neste momento de transição, aqueles que se destacarem pelo amor é que herdarão a terra. E para encerrar, o texto diz o seguinte: é certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Esse fim não é o fim do mundo, não é o fim dos tempos. Este fim é alcançarmos o objetivo de instalar o reino de Deus em nós, de instalarmos o reino de Deus na terra. E isso, os trabalhadores de boa vontade é que farão. Os trabalhadores de boa vontade herdarão a terra. Já disse Jesus no Sermão do Monte. Eu quero herdar a terra, eu espero herdar a terra, mas para isso eu preciso suar sangue, eu preciso lutar, eu preciso me esmerar no trabalho, eu preciso ser um trabalhador fiel da seara do Mestre. É o que ele colocou aqui. A glebe imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Ou seja, repetindo, Jesus espera que cada um de nós faça a tarefa que a vida lhe oferece, que a vida lhe propõe. Cada um de nós tem um destino, cada um de nós veio com um trabalho a realizar. E se nós nos colocarmos com boa vontade, com humildade e fizermos o nosso trabalho de acordo como ele se apresentar, isso é meritório para nós. Nós vamos aprender, nós vamos trabalhar, nós vamos crescer, nós vamos fazer o nosso campo florir, frutificar, fortalecer. E é isso que Jesus espera de nós. Então, queridos irmãos, que possamos ser fiéis servidores no campo do Cristo, que possamos ser aquele em quem Jesus pode confiar, aquele que começa a trabalhar de manhãzinha e utiliza o dia inteirinho da melhor maneira possível. E assim, queridos companheiros, que nós possamos fazer o melhor na gleba do Cristo. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por essa tarefa maravilhosa, por essa lição maravilhosa e pedir as suas bênçãos para todos nós, que possamos ser protegidos, amparados, fortalecidos, que a espiritualidade possa envolver os nossos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos,
em fluidos benéficos, salutares, energéticos, possa abençoar a nossa casinha azul, para que a nossa volta presencial possa se tornar realidade e para que essa pandemia cumpra o seu papel e desapareça. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por todas as oportunidades. Sê conosco, Divino Mestre, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, queridos companheiros, que sejamos fiéis servidores da seara do Cristo. Que Jesus esteja conosco ao longo desta semana e até a próxima. Uma boa noite e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.